Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre used to. Used to é uma estrutura que fala sobre passado, sobre ações que aconteceram no passado. Por exemplo, olha só, I didn't use to wear glasses, but I wear glasses now. Eu não usava óculos, mas eu uso agora. I used to play soccer. Eu jogava futebol when I was young, quando eu era jovem, but I don't play now. Mas eu não jogo agora. Vocês viram que nós estamos usando used to. O que é isso? Como usamos? Vamos ver? Used to é um passado. Eu comentei sobre esse passado quando fiz a aula sobre o passado simples, que é um passado de uma ação que foi concluída no passado, mas que é um pouquinho diferente desse aqui. Por exemplo, imaginem essa situação, essa linha do tempo. Olha só, imaginem que isso aqui é a ação que vai ser relatada no passado. Temos um tempinho que essa ação não acontece e estamos aqui no tempo presente. Então, a estrutura de formarmos frases com used to é sujeito mais used to mais o verbo. Olha aqui, sujeito, used to e verbo, que é o que temos aqui. Sujeito, used to mais o verbo. Mas vamos voltar para a linha do tempo aqui e dizer quando que nós usamos esse used to. Esse used to é um passado que você não pratica mais, é uma ação que você costumava fazer no passado. Muita gente traduz esse used to como costumava. Eu costumava não usar óculos, agora eu uso. Eu costumava jogar futebol, agora eu jogo. Desculpe. Eu costumava jogar futebol, agora eu não jogo. Então, é uma ação que aconteceu num período de tempo, você parou de praticar essa ação. Então, para eu poder falar uma frase sobre esse assunto, a gente usa a estrutura used to. Olha só, forma afirmativa, sujeito, used to, mais o verbo. I used to play, o verbo sempre na forma base, no infinitivo sem o to. Olha o exemplo. In old days, no passado, people used to listen to gramophone records. As pessoas costumavam ouvir discos de vinil, vamos dizer assim. E agora? They use smartphones. Eles ouvem as músicas nos smartphones. Então, isso quer dizer o quê? Eu usei used to aqui porque ninguém ouve, porque as pessoas hoje não ouvem mais por aqui, elas ouvem por aqui. É uma ação que aconteceu no passado e não acontece mais. É um costume passado. Olha outro exemplo. In old days, 2018, people used to play Nintendo Wii. As pessoas costumavam jogar Nintendo Wii. E agora? They play Xbox. Eles jogam Xbox, na sua versão mais atualizada, claro, né? Agora, como que a gente faz a forma negativa do used to? Didn't, que é o did not, sujeito, did not ou didn't, e o verbo used to, e a expressão used to. Agora entende, como o did entrou na jogada, a gente não bota ed no verbo. A gente não conjuga o verbo, ele volta para a forma base. Por quê? Porque o auxiliar está aqui. Se você tem uma noçãozinha do que é passado simples, você entende que quando o auxiliar aparece na frase, o verbo volta para a forma base. Isso está na nossa aulinha de passado simples. É só você dar uma conferida lá e dar uma revisada nesse assunto, tá? Então, eu tenho sujeito, did not ou didn't, mais o verbo use, used to, não used, use,
to play tennis. Olha o exemplo. Didn't use to. Use. People didn't use to communicate through mobile phones. As pessoas não costumavam se comunicar através de telefone celular. They used to communicate through old telephones. Eles used to. Forma afirmativa, eu boto o ed. Forma negativa, entrou o did, eu tiro o ed do verbo use. Outro exemplo para negativa. People used to play Nintendo Wii. As pessoas costumavam jogar Nintendo Wii. E agora? Didn't use to play Xbox. Eles não costumavam, didn't use to play Xbox. Não jogavam Xbox, porque o Nintendo Wii é mais antigo. Vamos lá. E a forma interrogativa, como é que nós fazemos? Did, igual fazemos no passado simples dos verbos. Did, que é o auxiliar, o sujeito, used to e o verbo na forma base. Lembrando que quando did entra, o use volta para a forma base. E como que a gente responde a uma pergunta? Did you use to play soccer? Yes, I did. Ou no, I didn't. É a mesma função também do passado simples, como eu falei. Yes, I did. No, I didn't. O use não entra nas nossas short answers. Did she use to play tennis? Ela costumava jogar tênis? Yes, she did. Ou no, she didn't. Vamos formular uma perguntinha? Did people use to travel by horse carriages? As pessoas costumavam viajar de carruagem? Yes, they did. Sim, elas, as pessoas, viajavam. Próximo. Did people use calculator in old times? As pessoas usavam calculadora nos tempos antigos? No, they didn't. Eles não usavam calculadora. Então, did, interrogativa, sujeito, use to, mais o verbo na forma base. Olha só para informar aqui para vocês, está vendo que o verbo é use? Esse aqui é o verbo principal. Então, a estrutura sempre tem que ter auxiliar did, sujeito, expressão, partícula used to e o verbo principal, que é o que acontece aqui, sujeito, auxiliar did, sujeito, verbo da partícula used to, mais o verbo da frase. Used to use. Não importa se o verbo é igual. Sempre tem que ter o used to mais o verbo principal. No, they didn't. E essa foi mais uma aula nossa sobre used to, que é uma expressão que você usa para relatar costumes, hábitos passados, mas que vocês não praticam mais. Um beijo para todos.